Bom dia, meus amados e queridos irmãos, paz seja com todos. Meditando, queridos, na palavra do Senhor, encontramos no Antigo Testamento 10 mandamentos, onde Deus instituiu para o seu povo naquela época e que nos dias de hoje causa algumas dúvidas, algumas discussões sobre estes mandamentos e que todos eles ainda de certa maneira prevalecem sobre as nossas vidas, sobre a nossa época. Porém, existe um contexto pelo qual ele prevalece e por que ele prevalece. Naquela época, amados, Deus instituiu os 10 mandamentos para que orientasse o seu povo quais seriam as bases aonde o povo deveria obedecer a Deus, quais seriam os princípios. Um dos mandamentos que gera dúvidas, que gera muitas discórdias entre certas denominações, entre alguns crentes, é a questão da guarda do sábado. E eu senti no coração de falar um pouco sobre isso, mas do qual eu tenho entendimento sobre isso. Naquela época, queridos, onde Deus instituiu os 10 mandamentos, aonde Deus estabeleceu a sua justiça, a sua vontade, né? A justiça, a lei de Deus sobre o povo, sobre a humanidade, mas se resume em um povo a qual obedece a Deus, que nessa época nossa somos nós, o povo que se destaca da humanidade, do restante da humanidade, em quem tenta obedecer a Deus. Este povo era um povo que estavam há 430 anos, amados, vivendo em regime de escravidão. Este povo, amados, não tinham nenhum ensino religioso para que eles pudessem crer, obedecer a Deus. Usamos esse termo de religiosidade, de ensino religioso, mas entendemos que nem sempre o religioso é fiel a Deus, entende? Às vezes a religião separa o homem de Deus. Mas enfim, amados, eles não tinham esta cultura de adorar, enfim, a Deus, prestar culto. Então, por isso, quando Deus resgata eles, Deus coloca Moisés ali para resgatar, retirar sob esse jugo, né? Debaixo deste jugo, Deus institui os 10 mandamentos para orientar, para guiar este povo, o que eles não deveriam fazer e o que eles deveriam. Não deveriam adorar outros deuses, deveriam honrar ao seu Deus, não deveriam usar o nome de Deus em vão. E dentre tudo isso, por essa caminhada no deserto e por outras épocas, deveria ser instituído, ou na verdade Deus já instituiu, um dia em específico para adorar a Deus, para eles não esquecerem de Deus, para eles não esquecerem de quem estava libertando eles. Então, queridos, esta questão da instituição do dia, Deus usa, a palavra é usada ali como exemplo quando Deus criou o mundo, né? Que Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º. Porém, os estudiosos afirmam que naquela época não existia ainda segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Isso aí foi instituído depois. Então não quer dizer que o sábado exatamente é esse dia fixo, esse dia que precisa ser santificado. O que precisa ser santificado é um dia na semana. Isso nós precisamos até o dia de hoje. Dedicar um dia, pelo menos, ao Senhor. O porém é que nos nossos dias atuais, nós estamos em outra época, seguindo no foco ainda de buscar a salvação, como eles buscavam naquela época,
seguindo ainda a ideia de adorar a Deus, de santificar a Deus, de não adorar outros deuses, de não usar o nome em vão de Deus, de não roubar, de não adulterar, enfim, de não cobiçar. Nós seguimos esse mesmo contexto. Porém, amados, a questão do um dia para santificar a Deus, não necessariamente no sábado, mas sim todos os dias da nossa vida, queridos. Porque naquela época, ou no Antigo Testamento, a massa em geral do povo de Deus, né, a maioria do povo de Deus, não tinha, queridos, a presença do Espírito Santo. Eles não tinham esta oportunidade, ou seja, este mérito que nós temos nos dias de hoje. Eles não sentiam nada de Deus como nós hoje, em um culto, em uma oração na nossa casa, nós sentimos a presença de Deus. Então, essa é a verdadeira e a grande diferença, queridos, do porquê este mandamento em específico nós, entre aspas, não precisamos seguir, no sentido de que nós não precisamos guardar um dia apenas para o Senhor. Nós temos que dedicar todos os nossos dias ao Senhor, porque nós temos a presença dele junto conosco, nós temos o Espírito dele dentro de nós. Então, queridos, é por isso que foi instituído obrigatoriamente um dia. Pelo menos um dia na semana vocês têm que se lembrar de mim, se santificar, deixar, não fazer mais nada. Fazer só culto, só um sacrifício a mim, só orações. Vocês estão entendendo, queridos? Então é por isso que foi estipulado um dia. Porque senão o pessoal ia acabar esquecendo e ia se desviar da presença de Deus. E tanto naquele dia como nos nossos dias, é difícil permanecer na presença de Deus, amados. É uma luta, é uma guerra, enfim. Então qualquer um de nós, tanto nos nossos dias quanto naquela época, se nos desfocarmos qualquer pouquinho, olharmos para a direita ou para a esquerda, a gente perde o foco da presença de Deus. Então, queridos, no Novo Testamento, alguns versículos, por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23, diz assim, queridos, Jesus disse: "Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito." Ou seja, qual que é a chama, o que acende a chama nos dias de hoje para nós lembrarmos das passagens de Jesus, para nós lermos a palavra de Deus e nos emocionarmos e sentirmos Deus falando conosco? Quem que faz esse fogo acender? É o Espírito Santo, queridos. É o Espírito Santo. Se nós não tivéssemos o Espírito Santo, como as pessoas do mundo, a gente vai ler a palavra de Deus e não vai sentir nada. Entende, amados? E se você está dentro da igreja e lê a palavra de Deus, ouve a palavra de Deus, vai no culto, não sente nada, você precisa se dedicar mais, você precisa se consagrar mais, porque você está distante da presença de Deus. É isso que esse é uma lei para nós hoje. A lei de guardar um dia naquela época para nós se transforma em buscar a presença de Deus todos os dias. Essa é a diferença, queridos. Amados, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e versículo 8, diz assim, amados: "Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra." Jesus, quando estava subindo aos céus, ele disse: "Vocês vão receber poder, porque vai descer sobre vós o Espírito Santo." Nós temos uma diferença do povo do Antigo Testamento, que nós temos sobre nós o Espírito Santo. Antigamente, somente os profetas, os líderes, os reis tinham o Espírito Santo. Davi, Salomão, Moisés era guiado pelo Espírito Santo. Isaías era guiado pelo Espírito Santo. Eliseu, Elias. Somente estes líderes, somente estes representantes de Deus na terra eram
condecorados, vamos dizer assim, com o Espírito Santo. Eram abençoados, eram selados com o Espírito Santo. Porém, hoje é diferente. Hoje não é só o pastor que tem o Espírito Santo. Hoje todos têm a oportunidade de ter o Espírito Santo. Todos os membros da igreja. Todos o visitante, se ele chegar na igreja e ele abrir o coração, ele vai receber o Espírito Santo. E aí ele vai buscando um aperfeiçoamento. Daí se ele não é batizado, ele vai se batizar, ele vai se entregar a Deus. Porque não vai ser uma regra que o pastor vai ditar que ele vai ter que obedecer. Pelo contrário, a partir do momento que ele ter o Espírito Santo, é ele quem vai buscar se consagrar. É ele quem vai buscar a santificação perante o Senhor. Amém, meus amados? Isso é maravilhoso, é muito forte, mas damos glórias ao Senhor por causa disso. Porque nós não precisamos hoje seguir umas regras, um mandamento, para que nós não venhamos nos desviar da presença do Senhor. Nós temos a presença de Deus junto a nós. Mas claro que para isso precisa santificação, precisa oração, precisa jejum, precisa nós nos consagrarmos. Mas é a oportunidade, a vantagem que nós temos, amados, de ter a presença do Senhor dentro de nós, de ter o Espírito Santo falando ao nosso coração, de ter o Espírito Santo nos dando entendimento das coisas que acontecem, nos dando visão espiritual, amados, nos dando estratégia de como agir contra o inimigo, de como agir em prol do nosso próximo, em prol da nossa vida, da nossa família. Amém, meus amados? Que essa palavra te fortaleça nessa semana, que venha mudar o teu entendimento a partir de agora. Você não precisa seguir uma regra para poder ser um crente. Você vai fazer as coisas de Deus, para Deus, por vontade própria, porque o Espírito de Deus está dentro de você. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor, amados. Que tenham uma semana abençoada. E que todos nós possamos estar cada vez mais cheios desse Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.